Aproveitar e começar o shiur de hoje. Estamos começando o capítulo 9 do livro de Maccabi Fi, volume 2, na página 126. Então, não vou mencionar o que estudamos no shiur anterior, uma vez que é um novo capítulo. Então, vamos aproveitar. Simplesmente como a gente tem que saber, uma vez que estamos falando sobre confiança na Hashem, que tudo vem de Hashem. Então, justamente, tudo vem dos céus. Então, um dos conceitos mais importantes, talvez se não o mais, que aprendemos neste livro e no volume 1 desta obra, é que tudo, como se diz, Kol min hashamayim, tudo vem dos céus. O que significa tudo vem dos céus? Tudo que a gente fala em português é providência divina. Ou seja, Hashem está lá no comando, está lá, como falamos no shiur segunda-feira, quem se lembra, quando a pessoa estava desesperada, que perdeu o emprego, foi falar para o Rebbe, perdeu o emprego, o que o Rebbe respondeu? Você perdeu o emprego, Deus não perdeu dele. Já Deus está ainda no comando, ele está aí. Então, na prática, saber que tudo vem de Hashem, já Hashem está lá em cima, ele está olhando. Ah, mas alguém me atrapalhou, alguém me complicou, alguém me prejudicou, enfim. E quando, lamentavelmente, acontece uma coisa assim, tem que saber, aquele foi um emissário de algo negativo ou eventualmente positivo. Já, ninguém, como se diz em português, a gente fala, ninguém morre de véspera, certo? Nem o peru. Para o peru não é a véspera, para o peru é o dia. Então, na prática, tudo que te acontece, tinha que te acontecer. A pergunta é se tinha que ser através de fulano ou de ciclano. Ou seja, o que você tem que passar, você vai passar. Ou o que você não tem que passar, ou coisa semelhante. Muitas vezes devemos saber que a gente está lá em cima, e isso que nos ensina aqui, a gente está supervisionando cada coisa e por trás de tudo. Então, a única razão pela qual precisamos fazer nossa estadura. Então surge uma pergunta. Qual a pergunta que surge? Se tudo está feito e predestinado e marcado lá em cima, como por exemplo já mencionamos várias vezes, Hashem determina em Rosh Hashanah quanto vou receber, certo? E a gente diz, e pedimos que nos escreva no livro da vida, depois Yom Kippur, Hotmeino, ou no livro da Parnassá, que é mais fácil, vai. Então vou ganhar mais ou vou ganhar menos? A gente já determinou. Então para que preciso levantar de manhã, sair correndo? Certo, muitos levantam de tarde, mas não faz mal. E quando levantam e vão eventualmente se preocupar e correr atrás da Parnassá, para quê? Qual, entre aspas, o sentido disso? Então, nós, contudo, Hashem quer que nós façamos nossa estadlut. Hashem quer que façamos a nossa parte, nosso esforço. Para quê? Primeiro, nos tornarmos merecedores. Já. E segundo, uma questão lógica. Eu estou te dando tal coisa, só te peço bem pegar. É que nem alguém me diz, Rabi, não preciso de uma doação. Um exemplo prático. Tá bom, eu vou te deixar um envelope na sinagoga. Aí o cara não vem buscar. Eu deixei um envelope aqui. Ou seja, você tem que vir buscar. Ele vai dizer, peraí, você não me deu. Não te entreguei. Eu dei, coloquei, deixei aqui à disposição, acabou. Minha parte eu fiz. Se você não vem buscar, então você não vai pegar. Ou seja, o estadlut, o esforço que a gente tem que fazer, na prática tem dois lados. Primeiro, o lado do esforço que a Hashem quer. E segundo, a Hashem estabeleceu no mundo uma regra. Qual a regra? Quando expulsou Adão do Gan Eden, se vocês se lembram, Deus deu, antes de expulsá-lo, não, em todo... Eu não estava lá. Eu não estava lá. Você não estava lá? Parece, está velhinho. Como é que eu vou me lembrar? Está velhinho, pensei que estava lá. Então... Pegou só de luz. E aí, na realidade, o que aconteceu? Deus castigou, entre aspas, o homem, decretando, o suor de teu rosto, você comerá teu pão. Já na prática, Hashem quer que a gente faça isso. Por quê? Não somente como uma maldição que Hashem deu para Adão, que você vai ter que ralar para ganhar teu parnassá. Porque você trabalhando, de alguma maneira, você está otimizando o mundo, está fazendo tua parte no mundo. Quando alguém ara, quando alguém trabalha a terra, quando alguém produz, quando alguém alguma coisa faz, em todo o ciclo que temos de comercial, vamos dizer, desde pegar água e chegar na tua mesa engarrafada, bonitinho, ou qualquer coisa que tem no mundo, isso faz que o mundo evolua, perdão.
O mundo está evoluindo. Então, o que acontece? Se nós analisarmos, o mundo está melhor ou está pior do que 300 anos atrás? Então, eu acho que está melhor. Só que acontece, você vai ver as notícias, às vezes está pior, é que as notícias só tornam tudo o ruim mais evidente. E faz o ênfase no ruim e não no bom. Ou seja, ninguém sai bem correndo contando e sair manchete nos jornais. O doutor aqui à minha esquerda, ele salvou uma vida ontem. Isso não vende jornal. Agora, fulano morreu. Opa! E assim por diante. Ou seja, tem uma questão mediática que nós sofremos. Mas o mundo está evoluindo. Tem mais tratamentos, a longevidade cresceu. Nós vemos, não vou falar de INSS, porque é tema proibido hoje em dia no Brasil, mas o INSS no sentido de que as pessoas se aposentam mais idosas do que antigamente. Tem um lado político-econômico, mas tem um lado de fato que as pessoas estão mais longevas. Então, o que isso nos mostra? Que todo esse trabalho, toda aquela máquina chamada mundo e sociedade, etc., está fazendo o mundo evoluir. Deus quer que a gente faça esse trabalho para fazer o mundo evoluir. A Hashem tirou o homem do Gan Eden, que o Gan Eden era o lugar perfeito. E estamos num lugar, e nos deu a missão de quê? De consertar esse lugar que está estragado. Ou seja, como? Através de Torá e Mitzvot. Quando você age no mundo e age de acordo com os princípios da Torá e Mitzvot, está fazendo do mundo um lugar melhor. Ou seja, qual é o parâmetro? É isso que a Torá nos ensina. Então, quando eu faço o que chamo aqui de Shtadlut, nosso esforço, nossa participação, estou fazendo aquilo que Hashem espera de mim. Porque temos um propósito. O ser humano tem um propósito. Ok? Depois, se quiser, no final, ontem recebi uma curta, de o que significa ter propósito, do Rabino Manis Friedman, nos Estados Unidos, muito interessante, que ele explica o que significa ter propósito. Já, propósito não é comprar um carro. O carro é um meio, não é um propósito. Certo? Propósito é algo pelo qual já que existe antes de mim. Ou seja, propósito é o que eu tenho que fazer. Ok? Que é a missão. Mas, voltando ao assunto. Então, surge aqui, uma vez, se Deus já determinou tudo, voltando ao assunto, se Deus já determinou tudo, e Ele está no comando, etc., para que eu preciso me esforçar? Para que levantar de manhã para vir Shacharit? Para que ter que resolver problemas, etc. Qual é o objetivo de tudo isso? Eu tenho uma pergunta. Ah, sim, desculpa. Se Deus determinou tudo, então, Rosh Hashanah está tudo escrito. E como o senhor disse, Yom Kippur está selado. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, tem como mudar de Rosh Hashanah para Yom Kippur, por exemplo, alguma coisa que não está boa, que não vai acontecer, mas com as rezas, com o jejum? Muito boa pergunta. E você nasceu em Buenos Aires? Aí. A pergunta foi boa, por isso. Aí, então, na verdade é o seguinte, a Guimarães traz que na noite de Rosh Hashanah, na primeira noite, depois da Tfilá, e depois do jantar e tudo, a Kadosh Baruch Hu, ele determina já e escreve o livro dos Tzadikim e dos Reshaim. Ou seja, os que passaram e os que não passaram, que já estão. Esses já foram inscritos. Não são selados, mas já foram inscritos. Mesmo assim, aprendemos do resto. O resto, aqueles que estão, como dizer, sob observação, vai ficar na observação. É que nem uma pessoa chega no pronto-socorro, ele vai ter direito para UTI ou está liberado. Acabou. Então, é liberado. Vai para casa ou que vai direto para a internação na UTI. E tem aquele que vai ficar em observação. O que é observação? Ele vai ter agora, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, e ele vai estar sendo observado, inclusive no Yom Kippur, durante o dia de Yom Kippur, até o finalzinho, que é lá que Deus assina, e ele tem todo esse período para, como se diz, recuperar ou não. E esse é o conceito, por isso que chamam Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, porque são 10 dias que eu tenho a chance, e por isso que a Halachá traz que nesse período a pessoa deve ser um pouco mais cuidadoso e rigoroso. É que nem quando a pessoa está no hospital, ele se cuida mais com a dieta, se cuida mais com isso, com aquilo, ele um pouco mais, porque está na observação e ele está querendo normalmente ir para casa, etc. Então, na realidade, essa é a grande diferença.
Então, quando você pergunta se ainda pode mudar, eu estou te dando o melhor exemplo de que você simplesmente, mesmo aquele que já foi assinado, não garante nada. Já não foi assinado, foi assinado como chama, indicado para isso, te assinaram para aquele lugar, mas ainda não foi carimbado, não foi ratificado, etc. Homologado, vai. Ok? Voltando ao assunto, então. Então, a única razão pela qual precisamos fazer nosso estatuto, nosso esforço em relação à obtenção da nossa parnassá é, como já vimos, temos de cumprir aquela lá maldição que Deus deu, Bezeat apecha tochal lechem, com o suor do seu rosto comerás teu pão. Ou seja, após o pecado de Adão Rishon. Entretanto, é fundamental saber e, principalmente, entender que o resultado desse esforço dependerá tão somente da vontade divina. Ou seja, eu vou me esforçar. E talvez me esforcei à toa. Não, tem gente que sai, sabe, o vendedor de Bíblia, sai vender Bíblia o dia inteiro, mas depende se as pessoas têm, onde ele está vendendo, são pessoas de fé ou não. Se ele está vendendo Bíblia num lugar onde ninguém tem fé nem esperança, então não adianta, não vai vender Bíblia para ninguém. E ele vai caminhar o dia inteiro, vai gastar sapato, mas não vai conseguir nada. Então, na prática, tem o teu esforço, mas também precisa, mesmo com o teu esforço, precisa bracha divina. Um bom exemplo é o camponês. Ele pode trabalhar de sol a sol, mas não adianta. Se chover demais, se dá uma geada, se dá uma queimada, sei lá o quê, qualquer situação, vamos dizer, alheia a seu trabalho, pode ser que o seu trabalho seja à toa e não dê frutos. Ok? Ele ainda... Una dica viaia, partito do frango. A gente não se mete com a franga de ninguém. Então, na prática, ou seja, o que está demonstrando aqui, e deixando claro para nós, devemos entender que precisa teu esforço, mas não é teu esforço que vai decidir. É Hashem ainda que está no comando. Ele quer que você faça teu esforço, mas o resultado do esforço já depende de Hashem. Antigamente, não sei se alguém se lembra, quando os computadores ainda não tinham um programa que salvava constantemente o que você trabalhava no computador, a pessoa trabalhava o dia inteiro, sei lá o que, ficava trabalhando, esqueceu de salvar, de repente desligou a luz, perdeu tudo o que ele tinha trabalhado. Então, hoje em dia, já sei lá, cada 1 minuto ele vai autossalvando por via das dúvidas o recurso. Por quê? Porque muita gente trabalhou e quando chegava a hora H, não deu resultado. Ok? Então, a Estadlut é apenas um meio de conseguir o sustento e não influencia na sua aquisição. O que influencia também, muitas vezes, a nossa atitude, o que influencia a nossa espiritualidade, nosso contato com Hashem, porque desta maneira fazemos que Hashem faça recair a brachá. Por exemplo, isso que é uma das explicações que o Talmud traz, já que hoje estou meio inspirado na medicina, o Talmud traz quando diz Tov shevarufim lageinom, o bom dos médicos vai para o purgatório. Então, por quê? Você já viu quanto eles cobram consulta particular? Então, a pessoa manda eles para aquele lugar. Mas, na realidade, o conceito qual é? Ele tem que saber e ter a humildade, isso é uma das explicações, de que ele é um meio para cuidar e tratar, mas quem cura realmente é Hashem. Ou seja, quantas pessoas o mesmo tratamento foi eficiente e quantas pessoas, lamentavelmente, não foi eficiente e não foi bem sucedido. Lamentavelmente, é um fato. Então, tem N fatores. Como diz, é muito comum ouvir a frase, a pessoa passou por uma cirurgia complicada, a cirurgia foi um sucesso, agora tem que esperar 48 horas. Mas o fato que a cirurgia foi um sucesso ainda não garante. Então, tem um componente importante em tudo isso, que é Hashem. É isso que a gente tem que entender claramente aqui. Mas tem um outro significado do Geinom. Tem outro significado de Geinom? Essa palavra, essa frase. Tem várias explicações, tem várias. O médico que acha que é ele que cura, etc. Não, o médico bom é aquele que vai até o inferno. Não, isso não. Essa é uma outra explicação. Ele volta. O bom médico. Mas ele vai. Sim, não, se é necessário, ele vai. Não, mas é verdade, já disse que isso é uma das diferenças entre o médico e o advogado. O advogado não vai até a cadeia com... Mas, certo?
Mas a realidade é essa, mas são várias explicações. Não, Por isso eu falei, a realidade é essa. não, Eu que falei, não- são várias explicações. É. Mas o conceito que eu quis trazer, quando diz a Torá, o versículo, Ani Hashem Rofecha. Eu sou Deus que te cura. Que comenta Rashi lá na Torá, se alguém se lembra, certo? Parashat Beshalach. O que diz? Mikan nitna reshut larofel rapot. De aqui se deu a possibilidade ao médico de curar. Deus é que cura. E ele, entre aspas, através do médico, ele vai agir. Então, como falamos no início, você pode ser um bom, como se chama, emissário de Deus, um bom instrumento de Deus para trazer cura, eventualmente, para as pessoas, no caso do médico e qualquer um que seja a profissão que se dedica. Então, chamamos também que a Ishtadlut é inversamente proporcional à Emuná e ao Bitachon em Hashem. Nós já temos dois conceitos, um Emuná e outro Bitachon. Nós já tínhamos explicado várias oportunidades. Emuná era o quê? Fé e Bitachon, confiança. Certo? A diferença entre eles, na verdade, quando você confia em Hashem e você se entrega a Hashem, você não tem que se preocupar. Ok? Bitachon pode ser promessa também, né? E Maftiach. Bitachon, na verdade, segurança. Maftiach é te asseguro. Eu te garanto. Eu já te prometo, mas o conceito seria te garanto, entendeu? Uma coisa. Bitachon é mais difícil que Emuná. Como? Bitachon é mais difícil. Muito mais. Bitachon é o que você tem que desenvolver a partir da Emuná. Um exemplo prático. A gente sempre gosta, eu gosto pelo menos de mencionar, que o protótipo de Bitachon é quem? Nachshon ben Aminadav. Aquele cidadão que quando estavam encurralados entre os egípcios e o mar, Moshe entrou em desespero, não sabia o que fazer, clamou a Deus. E Deus falou para quê? O que você está clamando? Vai em frente. É fácil falar, né? O mar está em frente. Qual a graça? Mas teve um cidadão, Nachshon, ele pulou no mar e ele foi até que as águas se abriram. Mas as águas se abriram, ou seja, ele foi até que as águas se abriram, se as águas se abriram, por que ele foi até lá? Ou seja, qual é a causa de o quê? Não, então não sabem, nos explicam. Ele foi até o joelho, foi até as cadeiras, foi até o peito, foi até o pescoço, foi até as narinas. Chegou nas narinas, não deu meia volta, deu mais um passo. E aí o mar se abriu. Mas por quê? Por mérito da confiança. É o sentido, se você vai, eu não vou te decepcionar. Mas tem que ir all in. Sabe? Se você vai all in, só por isso a Kadosh Baruch Hu vai te atender. Só que isso tem que ser que de verdade. Tem que ser sincero, tem que ser honesto. Eu tinha conversado várias vezes, contei a história do... Tinha um cidadão, já está trazendo no livro Robot Alevavor, ele traz lá um comentário, um exemplo de uma pessoa que ele confiava em Deus. Ele foi na sinagoga e ouviu o shiur do rabino. E o rabino falou no shiur que se você confia em Deus de verdade, você não precisa se preocupar, nem se esforçar com nada, Deus vai cuidar de você. Tá bom? Ele foi para casa, falou para a esposa, olha, estou impactado com as palavras do rabino, sei lá o quê. A mulher falou, bom, pode ser, se é verdade, então, para que você precisa sair trabalhar? Vamos confiar na Hashem. E dito e feito, ele era como chama, garimpeiro, e ele decidiu, em vez de ir para o garimpo, vou vender o burro, e acabou. E ele vendeu o burro, e foi acabando os mantimentos, as reservas, o dinheiro, e ele estava lá estudando Torá, falando Teilim, se dedicando a Deus. E o dinheiro foi acabando, e ele confiou na Hashem. Mas confiou de verdade. E ele confiou tanto na Hashem que, de repente, um belo dia, ele ouve um barulho e chega um barulho na porta e vê o barulho do burro. E chega o burro cheio, carregado de ouro. O burro dele, que ele vendeu. E aí, ele foi procurar. Ele tinha vendido o burro para quê? Para outro garimpeiro, que era sozinho, não tinha ninguém no mundo. E aparentemente o cara encontrou ouro. E de tanto emoção e esforço, carregou o burro de ouro e não aguentou mais e faleceu. Teve um infarto fulminante. E o burro, ele é burro, Mas não é tão ele foi para onde ele conhecia, para casa, onde ia dar comida para ele.
E aí o homem enriqueceu, pesquisou, falou, olha, o burro veio até você, não tem proprietário, então é teu. E ele enriqueceu. História. O vizinho, sempre tem um vizinho numa história, o vizinho ouviu. Também era garimpeiro, uma região. Aí ele falou, sabe o quê? Para quê? Olha fulano o que aconteceu. Eu também vou fazer o mesmo. O que ele fez? Vendeu o burro. Você cuidou para vender para um cara também que não tinha família nem nada. E vendeu o burro. E falou para a esposa, não se preocupa agora, nós estamos garantidos. Olha o vizinho. E o dinheiro acabou, mas ele todo dia ficava olhando pela janela, ver se não chega o burro. E o dinheiro acabou. Ele falou, querida, não se preocupa, vai dar tudo certo, vamos começar a penhorar um pouco das coisas que a gente tem. Daqui a pouco o burro chega aí. Dito e feito, penhoraram, mas o burro não chega. Até que o homem praticamente foi para a falência, não tinha mais nada, não tinha o que penhorar. Aí ele foi reclamar com o rabino. Lógico, de quem é a culpa? Do rabino. Ele foi reclamar com o rabino. Rabino, o senhor me deve, o senhor olha toda a miséria, o que o senhor fez? Aí o rabino falou, mas espera aí, o que houve? Falou, eu simples. Contou toda a história. Não vou contar de novo, mas... O rabino falou, agora eu entendi. Na verdade, você não tem que fazer um julgamento contra mim, não tive culpa. Eu falei uma palavra de Torá e o homem, teu vizinho, acreditou piamente nisso. Ele acreditou e confiou em Hashem. E Hashem não decepcionou ele. Só que na prática a diferença é que você confiou no burro. Enquanto ele confiou em Hashem, você confiou no burro. Então, eu não sei quem é mais burro ainda. Na prática, é isso que acontece. A gente na vida esquece de confiar em Hashem. Confiar em Hashem não é tão simples. Certo? A gente vai no médico, a gente está confiando no Hashem ou está confiando no médico? Fato. Ou qualquer situação que a gente se encontra adversa. A gente tem um problema e chama um despachante para resolver, que tem esquema. Estamos no Brasil, não? Então, o que ele faz? Ele confia no cidadão, não confia em Deus que o problema vai se resolver. Está confiando naquele pistolão que você diz. Ou seja, na prática, confiar em Hashem não é tão simples. É realmente uma abodá, como chama? Um trabalho que você tem que fazer consigo mesmo. Um esforço muito grande. Não é espontâneo. Não somente não é espontâneo, não é natural. É algo que você tem que treinar. Segulota ajuda? Como? Segulota para amassar isso aí ajuda? Não. De novo, você está confiando em Deus ou está confiando na segulota? Tem um versículo na Torá muito simples, uma vez já digo sobre isso, diz Tamim tiei em Hashem Elokecha, seja íntegro com Deus. Eu não preciso dizer para Deus como me mandar a berachá. Faz esta segura, vai ter parnassá. Faz isso, vai ter sucesso. Faz isso, vai ter filho. Faz isso, vai ter saúde. Faça o que você tem que fazer, honestamente, simplesmente, e vai ter berachá. Hashem que está lá. Não tente ser mais esperto, não tente ensinar a Deus como ele tem que fazer o trabalho dele. Entendeu? Já, eu vou dizer para Deus, olha, estou fazendo tal segurar porque isso vai me dar parnassá. É verdade, tem coisa que nossos sábios nos ensinaram, mas tem muita coisa que tem... E, contudo, mesmo que os sábios nos ensinaram de Deus certo, etc., que é um exemplo, mas é a Avot Sivan e Marim, está escrito que os atos dos nossos antepassados é um sinal para nós, mostra um caminho. Contudo, tem que ver se você vai fazer com a mesma inocência e pureza que eles. Se você faz, desse jeito vai dar certo, porque você vai é a mesma coisa que você vai na lotérica e semana passada fulano ganhou com aquele número, você quer o mesmo. Sabe? Para ele funcionou, agora tem que funcionar para mim. Ou seja, é um conceito simples. Não é o número que ganhou, é a pessoa que ganhou. Então é você que se torna merecedor. E se você confia em Hashem, isso que está dizendo, se você tem uma confiança plena em Hashem, por esse mérito, Hashem vai fazer. Que nem com Hashem Ben Aminadav, por esse mérito ele abriu o mar para ele. Tem que fazer um jogo só. Um jogo só, lógico. Não adianta fazer aquela que tem vários jogos. Jogo mínimo. Exato, é um jogo mínimo. Agora, tem que também aceitar que o desfecho ruim também é Baruch Hashem. Já, lógico. Esse que é o problema. Mas a Gemara diz, Masechet Brachot, que Shem shemevarchim ala Torah, kach melachim ala Ra'am.
É que agora questiona. Como, do mesmo jeito que você abençoa por uma coisa boa, tem que abençoar por uma coisa ruim. Peraí. A gente não fala Baruch Hashem. Mas tem que saber falar. Por isso que no cemitério, a brachá é Baruch Dayan Emet, tem uma brachá. Você faz uma brachá. Você talvez não faz com a mesma alegria que faz Shecheiano quando te avisam que você ganhou a loteria. Com a mesma empolgação. Mas Hashem entende que somos seres humanos, estamos com dor, estamos com problema. Mas a ideia da brachá é essa, saber que também veio de Hashem. E aceitar o desígnio divino. Então, é verdade. E, de novo, é um trabalho que você tem que fazer com você. Isso não é natural mesmo. É? Isso não é natural mesmo. Lógico que não é natural. Por isso que você vê, inclusive, que tem muitas sociedades que encaram a morte de uma forma diferente. E na prática, nós, porque estamos sob influência da sociedade ocidental, mas na verdade, de acordo com a Torá, a morte não é mais do que o nascimento para uma nova vida. Tem um livro que chama Gesher HaChaim, livro muito interessante de alachot, de luto, etc., enterro, luto. E ele traz lá um exemplo muito lindo de uma mulher grávida, que tem, eu posso mostrar onde está, no livro, uma mulher grávida de gêmeos. E ela tem, os dois gêmeos cresceram no útero e discutem, será que tem vida após o nascimento? Ou seja, quando sai do útero. E aí os dois discutem, um cético... Conheceu, acho que uma... Bom, eu te falo onde está no livro, e Eu não é um sei, livro que mas foi alguém- editado semana Não, passada. eu sei, alguém fez uma representação. Podem fazer. Eu estou te falando que mostra onde está no livro. Só isso. Aí, então, eu estudei lá no livro, por isso digo. E o livro está muito antes da internet, etc. Eu sei, Rabino, eu tô falando que Oh. alguém pegou isso. Você me interrompeu, me cortou. Vai. E aí os dois bebês estão no útero. Enquanto os dois bebês estão no útero, então os dois discutem, um é cético, outro acredita. E aí, de repente, chega a hora do nascimento. E o cético vê que o outro nasceu primeiro, de repente se abre como uma janela, entra uma forte luz, leva o irmão embora e ele começa a ouvir gritos. E ele entra em desespero. Ele começa a gritar e chorar. O que está fazendo com meu irmão? O que está fazendo? Não, ele não sabe que ele vai nascer. Ele está no bem bom, lá dentro no útero está tudo bem, não precisa se preocupar com nada. Está estudando Torá, está recebendo alimento da mãe, não tem preocupação com nada, não tem que cobrir cheque, nada. Aí, de repente, ouve o irmão berrando lá fora. O que ele pensa? Outro mundo, sei lá o que, é terrível, sei lá o que. Que nem as pessoas dizem, lá é terrível, ninguém voltou. Talvez ninguém quis voltar. Todo mundo preferiu ficar lá. Na verdade, traz lá no Gesher HaChaim, esse é o conceito. Quando você vai embora deste mundo, é que nem uma criança que sai do útero, esse mundo é comparado com o útero, e vai para o mundo verdadeiro, que é o mundo depois. Por isso que porque a avó nos ensina, em nome de Rav Yaakov, Olam hazeh domeh liprosdor. Este mundo se assemelha com o quê? Com o vestíbulo. Antes da entrada principal, que nem o útero, lá, aquele exemplo do Gesher HaChaim, do útero, que simplesmente depois nasce para a vida que nós consideramos aqui. E nós pensamos que esta vida é a vida. Daí nossos sábios nos ensinam, peraí, esta vida é só como uma gestação para a vida futura. Então, quando você, nesta gestação, vai passando, às vezes, por situações, etc., você vai decidir como você vai se desenvolver para nascer bem para a próxima vida, que é a vida que vale. E essa questão. Na realidade, isso é uma questão muito importante que a gente tem que levar em consideração. Voltando ao assunto, então, nós devemos fazer neste mundo todos os esforços possíveis para nascer saudáveis para o mundo futuro e para o mundo que há de vir na frente. Vamos lá. Então, como estávamos falando, ainda assim, mesmo que o resultado não dependendo do nosso esforço, sendo determinado apenas por Hashem o resultado, quando nascemos e anualmente, segundo os atos que cometemos e que influenciam o nosso julgamento a cada Rosh Hashanah, então, não ficamos de braços cruzados esperando por aquilo que foi determinado por Akadosh Baruch Hu. Não adianta. É que nem você pedir para alguém te trazer, como chama, o delivery das compras.
Só que se você não vai pegar na portaria e traz para casa, não vai resolver nada. Te entregaram, você pediu, te entregaram, está lá. Agora tem que fazer o quê? É o teu esforço, vai na portaria pegar. Certo? Hoje em dia tem porcaria virtual, então é difícil. E não te entrega, não tem como porteiro como antigamente. Então, da mesma maneira que a época do deserto, quando o man caía dos céus e a pessoa tinha que ir buscá-lo perto ou longe de sua tenda, depende de seu nível de espiritualidade e bons atos. A Gemara nos conta, explicando isso da Torá, que o tzadik, o maná caía na porta da tenda. E aquele que estava com uma situação menos, vamos dizer, elevada, tinha que buscar o maná na outra ponta, bem distante. Ou seja, quando você tem berachá, a parnassá te cai na porta de casa. E tem gente que tem que viajar e sair longe de casa, tudo mais, para poder trazer parnassá. Tem gente que tem que ralar e passar por dificuldades. Isso está atrelado ao quê? A berachá de Hashem e a teu esforço e tua condição. Então Hashem determina isso, como vemos no exemplo da maná. Então também assim, nós também devemos fazer nossa estado, cuja intensidade variará segundo nossa emuná em Boreolá. Ou seja, a nossa emuná vai afetar diretamente no resultado daquilo que vai acontecer. Então, a emuná e principalmente o bitachon tem uma proporcionalidade. Se eu tenho bitachon, quanto mais bitachon tenho, isso que explica o Chovot HaLevavot, quanto mais bitachon tenho, menos esforço preciso fazer. Que é o exemplo do maná. Ele traz lá também traz um exemplo bonito no Chovot HaLevavot. Aquele livro, ele traz um exemplo muito bonito de uma pessoa que mora numa aldeia e decidem fazer um poço para ter água. Na aldeia não tinha água encanada. Então, o que fazem? Um poço para todo mundo ter água. E tem aquele que tem o mérito e o poço na porta de casa. E tem aquele que tem que caminhar alguns quilômetros para pegar água. Todos têm água, mas aquele que tem mais méritos terá o poço mais perto. E aquele que tem menos méritos terá que caminhar mais para poder ter água todo dia em casa. Ok? Chico, Um bom dia e um Mazal Tov ao aniversário.